Para você ser um homem de verdade, um homem de valor no mundo atual, você precisa entender algumas coisas básicas que eu vendo que está se perdendo ao longo do tempo, cada vez mais. Principalmente com essa galera jovem. Você precisa entender coisas básicas como ética, moral, lealdade e para isso você precisa assistir alguns filmes. Antigamente as pessoas teriam acesso a essas obras lendo livros, lendo obras de Aristóteles, Platão, lendo essas coisas. Com o passar do tempo, as pessoas pararam de ler. Então, como é que a pessoa via a importância disso? Em filmes, ou então conversando com alguém, ou então vivendo na prática. Hoje em dia, como no dia a dia, isso está se perdendo, está sendo difícil, ética, moral, entendeu? Valores de verdade está se perdendo. Então, para o cara realmente na sociedade atual ser homem de verdade, ser homem de valor, a pessoa precisa entender isso aí, entender a dinâmica social, entender o papel do homem na sociedade, e para isso ele precisa assistir alguns filmes, filmes como Gladiador, esses filmes e filmes como Troia. O Troia vai te mostrar principalmente um pouco do comportamento feminino e como os caras poderiam ser manipulados em relação a isso. Vai mostrar várias coisas ali. E além disso, eu quero que vocês sugiram alguns outros filmes também que servem para isso. Tem uma galera aí que sabe, que lembre aí algum filme. Sugira aí nos comentários e deixa aí alguns filmes também que vai trazer forte essa questão de valores. Tem um filme muito bom chamado A Vida é Bela, que vai ensinar você a encarar a vida de um ponto de vista positivo. O filme do Simba, né? Do Leão Simba, eu não sei, eu acho que é o Rei Leão. São filmes que a Disney está tirando esses filmes porque ela quer desconstruir o cara de verdade. Ela não quer que os homens tenham referências. Então ela está tirando, está desconstruindo esses filmes. Então você precisa assistir esses filmes. Eu tô com a cola aqui, por isso que eu tô olhando pro lado. Você precisa assistir esses filmes para ser um homem de verdade. Eu vejo, por que eu falo isso? Porque eu vejo cada vez mais a galera, em algumas opiniões, eu leio muito comentário em TikTok, vídeo do YouTube, eu leio muito comentário. E eu vejo, eu mapeio a maneira de pensar cada vez mais da galera jovem. Você vê que a galera, elas estão... Você vê que é ausente, é muito ausente isso, os valores. Você vê a galera com pensamento, você vê uma galera boa também, você vê uma galera que se informa e elas entendem bastante, mas você vê uma galera que, cara, se perdeu isso. Então cada vez mais esses caras, eles vão perdendo o valor. Esses caras que não entendem isso aí, eles não têm valor, entendeu? Então, para você ser um homem de verdade, você ser um homem de valor, você precisa entender isso, você precisa resgatar isso aí, porque na sociedade cada vez mais vem se perdendo as referências. Observe como é esse negócio como é o negócio do romantismo, de você dar flores para as mulheres, como isso influenciou na cabeça dos homens hoje em dia. A maioria dos caras são influenciados por isso. Apesar de já ter uma biologia já voltada para isso aí, eles são totalmente influenciados por isso de querer agradar a mulher. Todo mundo está vendo isso e está sendo evidenciado com os conteúdos, produtores de conteúdo estão evidenciando cada vez mais esse aspecto, entendeu? Então, o que acontece? O jovem hoje em dia, o cara que deseja se manter e se manter na sua masculinidade, na sua virilidade, ele precisa entender isso, ele precisa entender história, ele precisa entender como as sociedades evoluíram, como era a dinâmica de comunidade do macho alfa e como ele precisa estudar bastante sobre isso. Eu vejo que a galera joga muito hoje, passa muito tempo na frente da internet e não tem referências nenhuma sobre esse tipo de assunto. Uma coisa que o cara precisa entender, para que ele veio aqui. Ele precisa entender as camadas de evolução de Abraham Maslow. Isso é básico, isso é coisa muito simples. Eu vou mostrar aqui uma imagem rápida para vocês. Isso aqui é as camadas de evolução do indivíduo citada por Abraham Maslow. Fisiologia, que é a coisa básica que todo
o ser vivo precisa, que precisa respirar, arrumar comida, água, praticar relações, você sabe, sono, homeostase e excreções, etc. Depois desse nível, na camada da evolução, a pessoa já tem isso aí suprido, aí a pessoa vai buscar o quê? Quando a pessoa vai evoluindo, vai buscar segurança do corpo, o emprego, vai buscar recursos da moralidade, da família, da saúde, da propriedade, entendeu? Depois disso, vai buscar amizade. A pessoa, no caso, embaixo é fisiologia. Quando chega na segurança do corpo, é segurança. Depois amor e relacionamento. Depois estima, realização pessoal. E assim vai. Ou seja, e lá em cima, no topo, tem moralidade, criatividade, espontaneidade, que é a relação pessoal. Então, o que acontece? Isso é o básico. Isso é uma coisa básica. Quer ver uma outra coisa também? Uma coisa que é básica, espiritualidade, mas espiritualidade de verdade. Não é religião, é espiritualidade de verdade. Por exemplo, você observa que você chegou aqui no mundo, você está aqui, nesse mundo. Aí você tem, diante de um universo tão imenso, eu sempre faço esse raciocínio, diante de um universo tão imenso, você tem estrelas com bilhões de anos de existência, você tem galáxias com bilhões de anos-luz de distância e de existência, e você tem 100 anos. O que é 100 anos dentro dessa quantidade de anos que o universo tem? O que é 100 anos? 100 anos para você viver aqui. Está óbvio que você vem fazer aqui, você vem passar por uma experiência aqui, você precisa entender o que você veio fazer aqui. E é baseado nisso que você precisa pesquisar o máximo possível de espiritualidade, você precisa pesquisar o máximo possível de onde viemos e para onde vamos, de onde você veio e para onde você vai. Você tem que pesquisar o máximo possível. Porque ninguém sabe o que veio fazer aqui. Então você tem que pesquisar a história, estudar outras pessoas, estudar Bíblia, estudar o máximo possível para você entender. Porque você não sabe. Então você precisa entender o que você precisa fazer para passar para um próximo nível. É óbvio que você não veio aqui simplesmente para existir. E eu vejo que tem pessoas que perdem tanto tempo simplesmente fazendo nada aqui na Terra. Simplesmente sem entender nada, sem tentar entender nada do mundo que o cerca. Olha o tamanho do absurdo. Uma outra coisa que eu busco entender, até para a pessoa se situar e entender questão de valores, até a questão de valores, eu já olhei, eu já pesquisei em máfias, etc. Eu estava vendo um podcast do cara chamado Michael Francis. Ele estava surgiu um tempo atrás, ele estava reagindo a um roubo no jogo. Então, ele dizendo que como ele era um dos maiores mafiosos que conseguiu sair da máfia, então eu estava mapeando para entender como o cara vê o mundo, questão de aprendizado, porque eu acho que tem uma questão de valores muito forte, porque lá, eu sempre tive essa ideia que lá o cara tem que ter muito valor. Eu assisti muito Lista Negra, você tem que ter muito essa questão de valores e essa questão de você andar correto, porque qualquer coisa se paga com a vida lá. Lá não é brincadeira, dentro da máfia é assim, qualquer coisa se paga com a vida. Então eu falei, os caras têm que andar muito correto dentro dos valores deles. Mesmo que esses valores não sejam valores, entendeu? Mas então, sempre foi isso que eu percebi. Eu assisto muito Lista Negra e dá pra você aprender muita coisa com aquela série. Outra coisa e aí dentro desse contexto do podcast, eu vi o cara reagindo, ele tem um canal no YouTube, depois eu vi o podcast, e outro cara que eu vi que pesquisa bastante sobre máfias, e sobre caras que foram grandiosos, Gengis Khan, etc., foi o Mike Tyson, mas ele pesquisa no intuito de descobrir o lado fúria desses caras, que ele sempre foi um cara furioso. Então, mas o meu intuito era descobrir sobre valores
quais os valores que os caras têm, entender como se portar. E eu percebi que até lá dentro existem muitos caras que, tipo, os caras não têm noção, os caras são vacilão demais. Tipo assim, os caras estão dentro de um ambiente que o cara pode pagar com a vida e os caras cometem burrices, muitas burrices. E uma coisa que eu vi na vida mesmo, vivendo no dia a dia, é que tem gente que comete simplesmente coisas absurdas, uma burrice absurda. Muitas vezes o cara perde a vida por causa de o cara cometer coisas bestas de dinâmica social. Você vê muito erros bestas de dinâmica social. Você vê muitas vezes os caras fazem isso, entendeu? Igual o cara que vai tomar dinheiro com um cara lá, o cara que vive na máfia vai tomar dinheiro com o cara lá da máfia e acaba morrendo porque não tem dinheiro para pagar. Você vê que algumas pessoas cometem isso até lá dentro próprio da máfia. Aí eu penso assim, poxa, como é que a pessoa faz isso? Eu não consigo, é uma coisa que eu não consigo entender, mas depois eu consegui perceber que cada pessoa tem um nível de evolução aqui. Então, cada pessoa tem um nível de evolução e cada pessoa, a gente vê que erros muito bestas são cometidos por pessoa. E é isso. O cara, para ser homem de verdade, ele tem que entender. Muitas pessoas são desajustadas, outras pessoas já são muito ajustadas hoje em dia. Você vê caras muito desajustados e caras muito bem ajustados. Mas você vê que hoje em dia o mundo está muito diferente. Você precisa entender muita coisa. Você precisa entender tá cada vez mais complexo. Então você precisa entender de comportamentos das pessoas. Você precisa entender muito bem hoje em dia. Entendeu? Você precisa entender de comportamento feminino. Você precisa entender das dinâmicas que acontecem hoje em dia. Eu vejo os caras, por exemplo, os caras que falam sobre a pílula vermelha, em vários aspectos. Eu vou falar sobre isso depois em outros vídeos. Em vários aspectos. E tem gente que simplesmente ignora isso aí. Muitas coisas que são faladas hoje em dia, em vários âmbitos da sociedade, tipo em relacionamentos, etc e tal, e tem gente que simplesmente ignora, fala que isso não existe. Tem que simplesmente viver a vida e viver. Tipo, você não pode ficar... Tem gente que ignora o fato, tapar o olho e ignora. Acho um absurdo isso aí, mas tudo bem. Então é isso, para você ser homem de verdade, você precisa entender sobre coisas básicas precisa resgatar isso aí. Hoje em dia a galera tá perdendo muito isso, de valores, do valor de você, de ética, de um pouco de política. Você tem que entender comportamento social. O cara tem que entender coisas básicas, velho, coisas básicas, entendeu? Que em filmes você absorve muito conhecimento e dá pra você praticar no dia a dia, entendeu? E está se perdendo cada vez mais. É isso aí, até o próximo vídeo, valeu!